Amigos, estamos diante de uma tela de Bronzino, um pintor italiano nascido em Florença em 1503, falecido também em Florença em 1572. Viveu, portanto, 69 anos. Ele nasce e vive durante o século XVI na Itália. Os críticos dizem que ele foi um expoente do maneirismo e é considerado um dos iniciadores do barroco na pintura. Falaremos disso daqui a pouco. Eu quero enfatizar o conteúdo da obra. Sobre quaisquer outros aspectos, talvez não fale tanto da forma, mas sobretudo quero falar do conteúdo. Por quê? Porque alguns de meus seguidores têm me perguntado qual é a minha intenção em analisar pinturas. E nessas perguntas vem uma carga de ideias um tanto pejorativas, um tanto depreciativas, como se não fosse importante analisar pintura, entender um pouco de pintura, ou pelo menos usar a pintura, ou usar a nossa possibilidade de interpretação da pintura como uma circunstância que permite o desenvolvimento de um olhar investigador, de um olhar inquiridor. O que eu mais quero com essas análises, além de ilustrar as pessoas, além de contribuir com a formação cultural, com conhecimentos gerais, eu quero, obviamente, que as pessoas percebam que o simples fato de interpretarmos uma obra de arte permite que nós desenvolvamos um olhar, uma capacidade de análise, um espírito inquiridor, como eu disse aqui. Se você aprende a interpretar obra de arte, se você aprende a interpretar pintura, se você aprende a interpretar um difícil texto literário, um espaço arquitetônico ou um filme denso e dramático, você desenvolve essa coisa chamada de olhar inquiridor e pode, por exemplo, interpretar melhor o seu ambiente de trabalho e o seu cenário político. Um cidadão que não sabe interpretar uma obra de arte jamais interpretará com profundidade o contexto político do país no qual vive. Jamais conseguirá fazer uma análise política sólida, porque interpretar pintura exige, ao mesmo tempo, um mínimo de informação geral e um mínimo de predisposição de análise de contexto, de análise de conjunto, de ligação entre pontos aparentemente distintos. É o que nós vamos comprovar agora com a análise dessa alegoria de Bronzino. Eu já havia dito que alegoria vem de allos e gorem. Allos significa outro, gorem, fala. Então, alegoria é o mesmo que falar de outro modo, falar através de outros recursos, falar de outra maneira. No caso, a fala diante da qual nós estamos é uma fala imagética. Bronzino falando conosco através de imagens. Imagens que são carregadas de elementos mitológicos. Então, para nós interpretarmos essa pintura, nós precisamos de informações prévias. Por exemplo, nós precisamos olhar para esse senhor musculoso e calvo que está no canto superior da tela e perceber que ele é o deus Cronos da mitologia antiga. Como é que eu sei que ele é o deus Cronos? Olha, eu olho para a tela, olho para ele em particular e vejo que ele tem uma ampulheta nas costas. Vejo que ele também tem uma asa. Ora, esses dois elementos mostram que ele é o Cronos, é o deus Cronos. Pois bem, o Cronos que está aí na tela está segurando um tecido azul, azul anil, não é? Tanto a mão esquerda dele quanto a mão direita portam, carregam, seguram este tecido azul. É o mesmo tecido azul no qual os personagens centrais da tela estão sentados ou de pé. Então, ele está acabando de retirar o véu que encobria os elementos centrais da tela. Ora, para quem ele olha? Para onde ele olha? Ele olha para o lado oposto. No lado oposto, quem está? A filha do tempo. Se ele é Cronos, ele tem os seus filhos, e um dos filhos do tempo é a verdade. Então, ao tirar o véu que cobre
Cobre quem? Os personagens centrais. Os personagens centrais estão no primeiro plano. Um deles é o Cupido, esse menino. Alado, vejam as asas atrás do Cupido. Ele tem asas. O braço de Vênus, que está beijando o Cupido, cobre um pouco as asas, mas esse é o Cupido. Então, nós estamos diante de Cupido. Por que eu sei que é Cupido? Porque bem nas costas dele, na parte baixa das costas dele, tem um elemento verde e rosa. Esse elemento verde e rosa é a cinta que segura a aljava. Vejam a aljava verde e dourada, logo abaixo do glúteo esquerdo do Cupido, né? A aljava é o lugar onde o Cupido guarda as setas que ele usa para flechar as pessoas. Uma dessas setas está aí, sendo segurada pela mão direita de Vênus. Então nós já sabemos que Vênus está aí, Cupido está aí, o Cronos está aí, a verdade está aí. Vênus e Cupido estão no primeiro plano. Cronos e a verdade estão no terceiro plano. Por quê? Porque no segundo plano está esse outro garotinho aí no lado direito, que é o Jogo. Por que eu sei que ele é o Jogo? Primeiro, porque ele tem no seu pezinho direito um guizo, lá embaixo no pezinho, na altura do tornozelo. Segundo, porque ele está na posição de um discóbulo. Todo mundo já assistiu uma Olimpíada, sabe o que é um discóbulo. Para resolver essa dúvida, caso alguém não saiba, coloco aí para vocês a imagem de um discóbulo, tá? Ele está exatamente na posição de lançamento de um disco, de um peso, só que em vez de lançar disco, ele lança flores sobre o amor, flores sobre Cupido e Vênus. Pois bem, atrás do Jogo está uma figura ambivalente. Tem um rostinho doce de uma mocinha. Essa mocinha de rostinho doce carrega na sua mão esquerda um favo de mel e na outra mão ela segura a ponta da sua cauda, que é uma cauda meio reptiliana, né? Meio típica de um réptil, digamos assim. E essa mesma mocinha tem pés de lobo, pés de cabrito, pés de tigre, não sei bem definir que animal é esse aí, não é? Então, essa figura porta o mel e porta o fel ao mesmo tempo. Na frente dessa figura já vimos estar o Jogo, com esse sorrisinho meio ingênuo, meio safadinho, jogando flores sobre o amor. Do lado esquerdo do Cupido está o Ciúme, quase que arrebentando, esmagando a própria cabeça, não é? Abaixo do pé direito do Cupido está uma pomba. Essa pomba, se observarem bem no cantinho esquerdo, né? Essa pomba que está abaixo do pé do Cupido beija uma cabecinha, o biquinho de uma outra pomba. Então, são duas pombas. A pomba é a representação da paz. E o amor tem os seus momentos e instantes de paz. Mas o amor também tem os seus momentos de ciúme. E o ciúme pode ser, algumas vezes, até mórbido, não é? E pode levar até a insanidade, a passionalidade. Então nós já vimos essa ambivalência entre a paz e o ciúme, essa figura dual atrás do Jogo, e já vimos também, aliás, comentemos agora, bem ao pé esquerdo, vamos fazer o espelhamento necessário, né, para saber qual é o pé esquerdo de Vênus. As máscaras do teatro, da comédia e da tragédia, do humor, do cômico e do trágico. Então vejam, o nome dessa tela depende da tradução de quem dá, né, de quem traduz. Ela é conhecida no Brasil como Os Desenganos do Amor, ou Os Enganos do Amor, ou As Alegorias do Amor. Enfim, o que importa é observar que, para nós compreendermos essa tela, nós temos que saber identificar os elementos mitológicos e nós temos que saber identificar e interligar aquilo que cada um deles significa. Então, nós estamos diante de uma tela com planificações diferentes. Vênus e Cupido estão juntos no mesmo primeiro plano, o Jogo no segundo plano, aquela mocinha e os ciúmes num terceiro plano, e Cronos e a verdade num último plano.
num quarto plano. Então, essa junção de elementos contrários está aí para dizer para nós que o amor tem os seus desenganos. O amor tem os seus benefícios e os seus malefícios. O amor traz prazer, mas também traz dor, não é? É isso que eu quero que vocês percebam, que olhar para uma obra de arte, experimentar a contemplação e a análise da obra de arte, acaba provocando em nós uma necessidade de estudo, uma necessidade de interpretação elaborada. Se interpretar é entrar dentro de... Como é que eu posso entrar dentro do conteúdo dessa tela sem uma pesquisa prévia dos elementos mitológicos que estão aí, não é? Se eu estou diante de um pintor do Renascimento, mesmo que maneirista e pré-barroco, mas eu tenho necessariamente que partir do princípio de que para compreender a obra dele eu preciso ter alguns conhecimentos prévios, não é? Pois bem, o amor está ajoelhado. O amor está numa posição, e Vênus também. Vênus pode cair para trás a qualquer momento. Cupido pode cair junto, como pode tombar para a parte posterior dele. E se isso acontecer, por exemplo, ele mata a paz desse casal de pombos que está bem abaixo do pé direito dele, não é? O amor é isso, diz Bronzino para nós. O amor é essa coisa formada pelo jogo, formada pela ambiguidade, e que jamais consegue envelhecer a ponto de se tornar adulto. Por isso que o Cupido é representado por essa figura de criança, que nunca envelhece. E as crianças são inconsequentes, as crianças brincam, não é? Por isso que o Cupido brinca de flechar pessoas erradas só para ter o divertimento de ver a infelicidade alheia, a dor alheia. É assim que pensavam os antigos, e por isso eles representaram o Cupido dessa maneira, não é? Bem, vocês viram aí essa análise, viram que ela faz sentido, que ela é interessante e que ela não foi feita pelo acaso ou a partir de coisa nenhuma, não é? Ela foi construída a partir das informações que a própria tela nos dá, que são informações de um conhecimento prévio adquirido chamado mitologia greco-romana, não é? Sem isso, ninguém é capaz de fazer uma interpretação madura, profunda, séria de uma pintura como essa. Tá bem? Então, eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, que a interpretação da obra de arte, ela amadurece o espírito humano, amadurece a inteligência humana e nos prepara para, através de analogias, não é? Através de emprego de métodos interpretativos similares, para interpretarmos, por exemplo, a nossa atual conjuntura tão complexa da política brasileira. É por isso que eu, como uma pessoa ativa na política nacional e preocupada com a formação do cidadão brasileiro, é por isso que eu, dentre outras iniciativas, tenho tomado esta iniciativa de ensinar a interpretação de obras de arte em geral e, obviamente, começando com interpretação de pinturas clássicas. Espero que tenham gostado, peço a vocês que divulguem, enviem os links para seus amigos para que o perfil seja cada vez mais conhecido. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.